Boa noite, pessoal. Meu nome é Gustavo, sou professor de filosofia na Escola Estadual Felisberto Alves Carrejo. E hoje a gente está aqui com o Belchior e a Adriele, que são residentes do programa de residência em filosofia na UFO, para comentarmos o conteúdo da semana 1 do PET, volume 2 do segundo ano. Boa noite, Belchior. Boa noite, Adriele. Boa noite, professor Gustavo. Boa noite, professor Gustavo. Muito bem, pessoal. Vamos lá, então. No segundo ano, na semana 1, nós temos o eixo temático conhecer, e o tópico dessa semana é a emergência da filosofia, né? A gente vai contextualizar aqui, então, como que surgiu a filosofia e qual é a sua importância. A primeira coisa que se coloca, antes da gente falar como surgiu a filosofia, é explicar o que é a filosofia. Eu discutindo com os residentes, né, não só os dois, mas os outros que fazem parte do projeto também, a gente chegou à conclusão que várias respostas podem ser dadas para essa pergunta, e se você perguntar para um professor de filosofia diferente, provavelmente a resposta vai ser um pouco diferente, né? Mas eu gosto de pensar na filosofia naquela maneira kantiana, como um verbo, né? Como uma ação, como uma busca. Então, a gente tem aqui, no começo do PET, quando ele vai explicar o que é a filosofia, justamente o significado da palavra grega filosofia, né? Philo significa amigo, amizade, né? Ou amor, e sofia significa sabedoria. Se a gente fosse traduzir isso, ficaria então amor ou amizade pela sabedoria. Bom, na filosofia, na tradição da filosofia, essa atribuição de amizade, de amor à filosofia, ela é entendido como uma busca. O amante, ele busca aquilo, o objeto que ele ama, né? Então, o filósofo é diferente do sábio, e isso o Pet deixa claro, né? Os sábios, né? Eles eram aqueles que já possuíam a sabedoria, ou achavam que possuíam a sabedoria. E isso é muito importante quando a gente vai ler Platão, vai estudar o Sócrates, né, que é um dos primeiros filósofos gregos, que ele sempre fala que a gente não pode ter esse tipo de pretensão de achar que a gente sabe de tudo, que nós já somos sábios, né? Que a atividade filosófica é justamente buscar a sabedoria, né? Ir atrás da sabedoria, correr atrás da sabedoria e reconhecer a nossa própria ignorância. Então, o estudante de filosofia ele tem que ter sempre isso em mente, ele não sabe de tudo. Ele vai buscar a sabedoria, né? Bom, há uma distinção muito importante em ser feita entre aquilo que era anterior à filosofia, que é justamente o mito, né? A filosofia, então, ela vem para substituir um tipo de explicação da realidade do mundo, que era o mito. O grego antigo, então, né, no período homérico, né, que Homero foi um grande escritor, né, grego, e ele relatava em suas obras os deuses, os heróis, e os gregos usavam, né, esse tipo de conto para poder explicar a sua realidade. Ou seja, toda a realidade do grego antigo, antes do surgimento da filosofia, era pautada na explicação pelos mitos. E o que isso significa? Atribuição aos deuses, aos heróis. O comportamento dos deuses eram comportamentos dignos de serem transformados em leis, né? Então, as leis da cidade, as explicações do mundo, né, eram feitas a partir de um entendimento mítico. E a filosofia vem para substituir isso, né? A filosofia vem tratar de uma explicação racional, de uma explicação lógica, sem utilizar o mito. Então, o filósofo ele vai buscar a sabedoria no sentido que ele está buscando uma explicação
para a realidade na qual ele vive, mas que não se apoia no mito. Ele vai pautar na racionalidade. Isso é importante quando a gente fala de filosofia. Essa atitude filosófica, questionar, se perguntar, investigar, saber argumentar. E quando vocês, alunos, forem ler o Platão e ver o Sócrates, Sócrates é tido como um pai da filosofia justamente porque essa atitude está presente no Sócrates o tempo inteiro. Ele questiona, ele pergunta, ele quer saber o porquê, ele quer saber se a pessoa realmente sabe aquilo que ela afirma saber, né? Então, isso que é a filosofia, né? Pelo menos nesse primeiro período, né? Nesse período dos gregos antigos, né? Nesse surgimento da filosofia ocidental. Bom, o PET continua então na página 181 com os fatores que proporcionaram o surgimento da filosofia. E aqui eu anotei alguns deles, né? Bom, o surgimento da polis. Polis é uma palavra grega que significa cidade-estado. Eram cidades independentes e essas cidades, elas tinham uma organização social, uma estrutura social, uma forma no qual algumas pessoas ficavam responsáveis por pensar nas leis, na ética, e a grande maioria das pessoas ficavam responsáveis pela subsistência. E isso, né, a gente chama de oikos. Bom, o que é isso? Vamos explicar o que é polis e o que é oikos, né? A polis é a cidade. E dentro da cidade vivem os cidadãos, que os gregos chamavam de demos, né? O PET traduz demos como pessoas, mas a palavra que designa melhor essa palavra demos é a palavra cidadão. Por quê? Porque nem todo grego, nem todas as pessoas que viviam na Grécia Antiga eram cidadãos. Como assim? As mulheres, as crianças menores de idade, os estrangeiros e os escravos não eram cidadãos, tá? Por quê? Eles não tinham direito de votar, eles não tinham direito de falar. A gente tem algumas tragédias gregas, né, que mostram justamente isso. Quando a mulher fala, ela é castigada, né? O exemplo da Antígona no Sófocles, né? A Antígona vai ser castigada quando ela vai falar, mas a gente explica a história dela melhor em outra oportunidade, né? E os escravos também não tinham direito, né? A sociedade grega antiga era uma sociedade escravocrata, né? Então eles tinham escravos e você tendo terras, você tendo propriedades, escravos e o papel da mulher na Grécia Antiga era cuidar do lar, era cuidar da casa, ou seja, era uma sociedade machista, patriarcal, né, onde o homem ele exercia papéis políticos, né, e ele exercia esse papel de pensador, tá? E a mulher ficava por conta das necessidades do lar, suprir o estoque de alimento, organizar as tarefas dos criados, e eles tinham os escravos. Os escravos iam trabalhar no campo, ou seja, isso gera também uma outra palavra parecida com oikos, mas é o ócio. O ócio é justamente o tempo livre para a pessoa poder fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Né? No caso do filósofo antigo, ele tinha esse ócio para ele poder pensar. Mas, né, além desse ócio, é importante a gente ressaltar o oikos. O oikos é uma estrutura social grega na qual 1/6 da população era demos e 5/6 da população não era demos, não era cidadão. Então, esse 1/6 ele era privilegiado com a possibilidade de não precisar de trabalhar, de ter propriedades, terra, dinheiro e poder se dedicar ao pensamento. A gente vê coisas que talvez a gente não concorde, né, como uma sociedade machista, patriarcal, mas
é um fator que propiciou o surgimento da filosofia, tá? Bom, além desse oikos, além dessa estrutura organizacional, né, da democracia grega, né, no qual o demos, ou seja, esse cidadão, podia participar das leis, podia fazer debates, conversa. A gente tem que lembrar que a Grécia ela tem um grande território marítimo, né? Ela tem ilhas, ela tem uma grande área costeira, e isso propiciou também uma expansão marítima do comércio grego. E esse comércio grego, né, com várias cidades ali do mar Mediterrâneo, depois eu vou anexar para vocês no Google Classroom também um mapa da Grécia Antiga para vocês observarem como que era a estrutura geográfica da Grécia, né, onde ela estava se posicionando ali na Europa. Então eles podiam negociar com vários povos e absorver a cultura desses povos também. Então, a absorção de cultura de outros povos, formas de pensamento, também foi um fator que ajudou em muito o surgimento da filosofia, né? Bom, então, se for para a gente resumir, a filosofia surge em meio a uma sociedade no qual o cidadão tinha o tempo livre e a estrutura material para se dedicar ao pensamento da filosofia, se tinha um desejo de explicar a realidade de uma outra forma, um tempo livre para contemplar a natureza e contemplar de forma que ele vai pensar sobre essa natureza sem utilização do mitos, e essas, então, né, são as coisas que fizeram o surgimento da filosofia, certo? Bom, espero que tenha ficado claro para todos o que é filosofia e quais são os fatores que propiciaram o surgimento da filosofia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me chamar no Google Classroom ou por e-mail institucional, que eu respondo às dúvidas de vocês. Muito obrigado e boa noite.